Neste vídeo eu vou te passar uma perspectiva que vai mudar completamente a tua forma de ver a vida. E depois de você perceber isso, a tua vida nunca mais será o mesmo. Presta muita atenção no que eu vou dizer, porque uma vez que eu entendi isso, a minha forma de ver as pessoas mudou, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de ver o universo mudou completamente. Mas eu analisei isso no último evento que aconteceu na minha vida recentemente. Então, eu estava com um homem, nós estávamos a fazer um trabalho, ele me convidou para fazermos um trabalho, que é para eu lhe ajudar a fazer um trabalho, e de alguma forma acabamos por fazer uma limpeza em um jardim que estava perto de casa. E nós estávamos a limpar e tal, e ele disse: é curioso como os capins daninhos, as plantas daninhas, crescem rapidamente, sem nenhum cuidado e acaba por ocupar o campo todo. E as plantas, as coisas que nós precisamos, as coisas que dão frutos, as flores, temos que regar, temos que cuidar, temos que limpar, senão elas não crescem. E nesse exato momento eu pensei, é interessante. E na minha cabeça eu comecei a fazer algumas perguntas. Não é o mesmo na vida? As coisas que vêm fácil para a nossa vida não é as coisas que acabam por nos prejudicar? Quando seguimos o prazer, as coisas prazerosas, nós não nos damos mal no final? E eu comecei a fazer toda essa associação entre como a natureza funciona e como nós, seres humanos, nos comportamos. E isso me lembrou de uma frase muito famosa de Paulo Coelho que dizia: tudo é uma coisa só, porque foi feito pela mesma mão. E quando eu percebi isso, eu disse: pronto. Como muitos gurus dizem, isso mudou um clique na minha mente. A minha mente fez um novo update. Muitas pessoas pensam que umas coisas são totalmente diferentes das outras, mas na verdade, basicamente todas as coisas funcionam da mesma forma. A lei da natureza é a lei da humanidade, é a lei do universo. O que está dentro é como o que está fora. E o que está em cima é como o que está embaixo. Eu já não me lembro onde é que eu ouvi isso. Mas o ponto principal é que o relacionamento, o negócio, a saúde, a vida, a existência, o universo, a tecnologia, a ciência, tudo é uma coisa só. E tudo funciona de acordo com as três coisas que existiam desde o princípio. Ou seja, no princípio, mesmo no início da humanidade, nós só tínhamos três coisas. A humanidade, que é nós seres humanos, a natureza, que é as plantas, os animais, e o universo, que é aquilo que nos transcende. E tudo aquilo que veio crescendo e evoluindo ao longo da existência, da nossa existência, veio evoluindo segundo essas três coisas. E eu acho que é exatamente isso que Salomão quis dizer, que não existe nada novo debaixo do sol. Tudo aquilo que veio evoluindo, a ciência, a tecnologia, como eu já disse anteriormente, é somente a ramificação daquilo que já existia desde o início. Por exemplo, a ciência e a medicina, que podemos considerar que agora está evoluído, veio através da análise e do entendimento mais profundo do corpo humano, aquilo que já existia no início. E, por exemplo, os medicamentos que foram inventados foram também partidos da análise e do melhor entendimento da natureza. Que mais que eu posso dizer? As tecnologias. As tecnologias foram criadas com base também na inteligência de nós seres humanos, que foi capaz de interligar os elementos da natureza, a sabedoria que é nos dado pela inteligência superior, que eu chamo de universo,
e que veio criando novas tecnologias, ou seja, foi também criado por aquilo que já existia desde o início, que é o universo, a natureza e nós seres humanos. Ou seja, tudo aquilo que sempre existiu e que sempre vai existir vai ser com base nessas três coisas que sempre existiu desde o início. Pelo que não existe nada novo debaixo do sol. Então, quando você for capaz de entender essa dinâmica de funcionamento das coisas, isso vai te trazer uma paz e ao mesmo tempo um vazio existencial. Porque a paz, porque sempre que houver, seja uma má notícia ou qualquer coisa que está acontecendo no mundo, você vai dizer isso não é nada de novo. De alguma forma já aconteceu no passado. E tem esse ditado que diz: a história não repete-se, mas rima-se. É qualquer coisa semelhante. Não diz exatamente isso, mas é nessa ideia. Então, tudo que está acontecendo agora, de alguma forma já aconteceu no passado, só que em uma versão mais ou menos diferente, em sociedades diferentes, em condições diferentes. Então, é simplesmente uma versão diferente daquilo que já aconteceu. Não é nada realmente novo. E outra história que eu estava a analisar é que quando foi inventado o trem-bala em Japão, a frente do trem-bala era basicamente como os comboios normais. E aquilo tinha um problema que quando passava muito com força, acumulava um vento no túnel e afetava as pessoas que estavam na paragem. Vocês podem ir pesquisar sobre isso. Ou seja, ele passava com força e era capaz de passar com uma pressão aérea capaz de levar as pessoas. E isso é realmente um problema. E existia um homem que gostava de observar os pássaros e observar os pássaros na natureza. E uma vez ele estava a observar e ele viu que tinha um pássaro particular que caçava peixes. E o que ele foi capaz de reparar é que esse pássaro vinha no ar e entrava na água, capaz de capturar a sua presa antes dela fugir. E ele começou a estudar por que isso funciona. E posteriormente ele descobriu que o pássaro só conseguia mergulhar com assertividade e rapidez para capturar a sua presa porque seu bico era fino e permitia fazer isso, permitia entrar na água com velocidade, com precisão. E analisando isso, resumidamente, é por isso que todos os trem-balas, ou seja, os trens de alta velocidade, a parte frontal é basicamente como o bico de um pássaro. E qual é a conclusão que eu quero chegar com isso? É que nós podemos aprender qualquer coisa com a natureza, com o universo ou com a humanidade. Se você quiser entender, aliás, antes disso, não é à toa que muitas vezes os cientistas utilizam animais para entender o comportamento humano, principalmente ratos. E, sim, como eu vinha dizendo, se você quiser entender a humanidade, se você quiser entender as pessoas, você consegue fazer isso através do estudo da natureza. Se você quiser entender sobre natureza, você pode fazer isso estudando a humanidade. Se você quiser entender o universo, você pode fazer isso estudando a humanidade. Se você quiser... Então, basicamente, é o jogo entre essas três coisas que já existiam desde o princípio do tempo. E quando eu quero esclarecer uma última coisa. Quando se fala de universo, muitas pessoas talvez acreditam em Deus, outro em uma entidade superior. E a conclusão que eu também pude chegar com isso é que todas as religiões, na verdade, têm o mesmo Deus. Pode existir Islã, budismo, cristianismo, mas todo está direcionado para essa entidade superior que sempre existe. E vai exatamente ao meu ponto de que tudo é uma coisa só. Ao meu ponto, não. Ao ponto do Paulo Coelho, porque foi ele que disse, né? Mas tenta entender, eu quero que vocês tentem entender essa ideia e tentem ver
a vida nessa perspectiva. A natureza ensina, ou você tem que ser inteligente o suficiente para aprender com a natureza.